Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Romanos 4. Em nome de Jesus. Algumas lições sobre a fé de Abraão. Romanos 4, quero ler com os irmãos a partir do versículo 17. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos, ó Senhor, neste lugar de oração, neste lugar, Senhor, em que a igreja do Deus vivo se reúne, sob a tua ordem, sob o teu governo, sob a tua direção, debaixo, Senhor amado, da obediência da tua palavra, Senhor, que nos diz para não deixarmos de congregar. Aqui estamos reunidos, ó Pai, para ouvir aquilo que o teu Espírito Santo tem para repartir a cada um de nós através da tua palavra. Senhor, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento. Senhor, que o nosso coração seja uma terra fértil, uma terra preparada para receber a tua palavra, para que nós possamos frutificar sobre esta palavra a 30, a 60 e a 100 por um, conforme a ação poderosa e sobrenatural do teu Espírito Santo sobre cada um daqueles que estão, Senhor, também me assistindo, Senhor, neste momento, ó Pai. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Abraão é chamado o pai da fé. E a palavra de Deus nos exorta a andarmos na fé de Abraão. Andarmos com esta mesma fé que Abraão teve. E eu estava aqui meditando sobre esse texto agora de tarde, enquanto eu estava orando e pedindo para o Senhor uma palavra. E o Espírito Santo, eu creio que me levou a esse texto. E algumas lições o Senhor colocou no meu coração. E eu anotei. A primeira coisa, Abraão creu. Amém? O crente, ele tem que viver pela fé. Hebreus capítulo 10 diz: o meu justo viverá da fé. Hebreus capítulo 11 diz, aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que viver na fé. A fé não pode ser uma coisa esporádica na nossa vida. A fé é o alimento cotidiano da nossa vida. Amém? A Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. Sabia disso? Tudo que não é de fé é pecado. Como assim, pastor? Porque a dúvida não vem de Deus. Porque a confusão não vem de Deus. Porque o medo não vem de Deus. E tudo que não é de fé, você vai estar sendo influenciado ou pela dúvida, ou pela confusão, ou pelo medo, pela incredulidade. E isso não agrada a Deus. Então, a fé, nós sabemos que é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. A fé é uma base sobre a palavra de Deus.
É um alicerce que estrutura a minha vida através da palavra de Deus. Então a primeira coisa, Abraão creu, verso 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, aquele no qual creu, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Crente tem que crer em Deus. Crente tem que viver pela fé. Crente não pode, você tem a certeza, está escrito na Bíblia, isso não é resposta de fé. Eu creio. Você tem certeza na sua salvação? Tenho, em nome de Jesus. Ah, pastor, isso é muita arrogância. Não, isso é fé. Seria arrogância se eu falasse que eu creio que eu estou salvo pelos meus méritos. Aí é arrogância. Se eu dissesse estou salvo porque, olha, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não engano ninguém, eu não passo ninguém para trás, eu não prejudico ninguém, então eu creio que eu estou salvo. Isso é arrogância, porque eu estou baseando a minha salvação em mim. Agora, quando eu sei que eu não mereço, mas eu creio na obra de Jesus Cristo, e eu falo, eu estou salvo pela fé, porque eu creio no sacrifício de Jesus, porque eu creio que Ele morreu por mim na cruz do Calvário, porque eu creio naquilo que a palavra de Deus declara. Creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu recebi o Senhor Jesus Cristo na minha vida e por isso eu tenho certeza da minha salvação. Aí eu creio na obra de Jesus. Aí não é arrogância, é fé. Amém? Então o crente tem que ter essa certeza. Você tem certeza que Deus existe? Mas absoluta. Ah, mas o cientista, não interessa o que os cientistas dizem para mim, irmão. Não, mas a ciência agora não interessa. Eles podem fazer o que for, mas eu nunca vou acreditar neles. Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então eu não vou acreditar no homem nunca, vou acreditar na palavra de Deus. Eu estou falando não vou acreditar no homem, não é que eu não acredito em ninguém. Eu não acredito naqueles que se opõem à palavra de Deus. Eu não dou crédito. Eu não dou crédito na pessoa que fala, não, eu sou ateu. E eu não dou crédito. Espiritualmente eu não dou crédito. Eu posso até respeitar a pessoa, e temos que respeitar. Temos que ter compaixão pelas pessoas, não devemos odiar ninguém. Mas espiritualmente, uma pessoa que não crê em Jesus, uma pessoa que não crê no Evangelho, espiritualmente ela não tem nenhuma relevância para mim. Nada do que ela fala vai me impactar. Nada do que ela disser vai alterar o meu relacionamento com Deus. Porque Deus é a certeza absoluta da minha vida. Então o crente tem que ser alguém de fé. E a gente tem que crer em Deus. Olha, a palavra de Deus diz que Abraão creu também contra a esperança. Verso 18. Como assim, pastor? Creu contra a esperança. Aqui diz que ele em esperança creu contra a esperança. Porque quando ele olhava para as coisas naturais, elas roubavam a sua esperança. Quanto mais o tempo passava, mais a esperança natural dele se tornar pai e de Sara se tornar mãe, esmorecia. Sim ou não? Quantas pessoas você conhece, quantos casais você conhece na faixa entre 90 e 100 anos que conseguem gerar filhos ainda? Quantos você conhece? Fala para mim. Tirando Abraão e Sara aqui, tem algum registro na história de que se conheça de algum casal nessa faixa etária que se tornou pai e mãe? Qual a mulher de 90 anos que tem registro na história da ciência que conseguiu engravidar e gerar um filho? Qual o homem de 100 anos que conseguiu ser pai? Então é nesse sentido que é contra a esperança. Mas a esperança de Abraão estava depositada em Deus. Aleluia! Porque a partir do momento que Deus fez a promessa, cada dia que se passava, Abraão estava mais perto de receber a sua promessa. Amém? É isso que nós precisamos entender. O tempo ele não é inimigo daquele que crê. O tempo é um aliado daquele que crê. Porque quanto mais o tempo passa, mais nós nos aproximamos do cumprimento da promessa. Agora, se você não tem fé, é o contrário.
Quanto mais o tempo passa, mais desanimado você fica, mais fraco você fica, mais entristecido você fica, mais desanimado você fica. Por quê? Porque a fé não é o combustível da tua vida. Então o tempo se torna teu inimigo. Agora, quando você crê em Deus, quanto mais o tempo passar, mais perto eu estou de alcançar a promessa. Amém? Glória a Deus. Então Abraão aqui, ele creu contra a esperança. E ele se tornou pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Cada ano que passava, a fé em Abraão o fortalecia mais. Pastor, se passaram 25 anos, é um tempo grande, irmãos. Mas para aquele que crê, esse é um tempo que não vai trazer desânimo, que não vai trazer fraqueza, que não vai trazer esfriamento, pelo contrário. E nós vamos ver por quê. Como é que Abraão fazia para que, com o passar dos anos, ele não fosse se enfraquecendo, ele não fosse se desanimando, ele não fosse esmorecendo. O que Abraão fazia? E nós vamos aprender isso, porque no verso 19 diz que ele não enfraqueceu na fé. 25 anos se passaram, desde a promessa de Deus até o cumprimento, um período muito longo, mas a palavra de Deus diz que ele não enfraqueceu na fé. Ele não enfraqueceu na fé. Por quê? E aqui no verso 19 estão as razões. Porque ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Abraão não olhou para as circunstâncias. Quando eu começo a olhar para as circunstâncias, eu começo a enfraquecer na fé. Quando eu começo a olhar para a fúria do vento, para a intensidade das ondas, eu começo a enfraquecer na fé. Lembra quando Jesus vem andando sobre as águas e Pedro diz: mestre, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz: vem. Pedro então desce do barco e em algo totalmente sobrenatural acontece. Ele começa a andar também sobre as ondas, ao encontro de Jesus. Até o momento em que a Bíblia diz assim: mas, reparando ele na fúria do vento e das ondas, teve medo e começou a afundar. Então é isso que Satanás quer fazer. A gente olhar para as circunstâncias. Olha, Deus te fez uma promessa, mas olha, já se passaram 24 horas e nada aconteceu. Olha, mas já se passou uma semana e nada aconteceu. Olha, já se passou um mês e nada aconteceu. Olha, já se passou um ano e nada aconteceu. Olha, Abraão, cada vez que você vai olhar no espelho, aparece uma ruguinha a mais. Abraão, cada vez que você vai olhar para o espelho, aparece mais uns fios de cabelo branco. Abraão, cada vez que você sai para fazer uma caminhada, você está se cansando cada vez mais cedo, Abraão, na sua caminhada. Antes você conseguia ir daqui, lá no Parque São Lucas, olha aí, era num fôlego só, num pique só. Agora você mal desceu aqui a rua, chegou na Anhangamelo, está... Ih, Abraão, não vai dar não, para ser pai desse jeito. Satanás vai querer tirar o foco, aleluia, de Jesus, e vai querer nos fazer olhar para as circunstâncias. A palavra de Deus diz que Abraão não atentou, verso 19, ele não atentou. Não atente para as circunstâncias. Não atente para as circunstâncias. Verso 20, outra atitude de Abraão: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Não duvide da promessa. Pastor, como assim? Às vezes Deus dá uma promessa para nós e Satanás começa a trabalhar, dizendo: isso aí é coisa da tua cabeça. Será que foi para você mesmo que Deus falou? Será que essa palavra realmente... Porque Deus fala conosco através da sua palavra. Quando eu estou lendo a palavra, Deus fala conosco através de uma pregação, quando eu estou ouvindo a pregação. Deus fala conosco através de profecia. Eu creio no dom de profecia. Mas Satanás vai lutar conosco para que a gente duvide da palavra de Deus.
Você leu e ele vai dizer para você, não, mas isso aqui não aplica na sua vida. Aí você às vezes está ouvindo uma mensagem, Deus usa o pregador, e aquela mensagem na palavra de Deus vem de encontro ao teu coração e você se alegra. Você sente a confirmação do Espírito Santo de que aquela palavra é para você. Mas no dia seguinte, o diabo já começa a dizer, acho que você se empolgou, hein? Acho que aquela mensagem não era para você. Acho que o pregador, Deus estava usando ele para falar com outra pessoa, não era para você. E muitas vezes quando você recebe uma palavra profética através de um servo de Deus, ali Satanás começa a colocar dúvida no teu coração. Acho que não foi usado por Deus, não. Olha, será? Ele foi usado por Deus? Então, nunca duvide da promessa. A palavra de Deus diz que todas quantas promessas há de Deus em Cristo Jesus, nós temos o sim e o amém. Todas quantas promessas há de Deus. Quantas promessas Deus tem na sua palavra? Irmão, está cheio de promessa aqui. Está cheio de promessa aqui. Aleluia! Está cheio de promessa para a nossa vida. Aleluia! Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Quando você está ouvindo uma pregação, Deus fala com você. Deus levanta profetas para falar com você. Não duvide da promessa. Não duvide da promessa, não duvide daquilo que Deus fala, porque Deus não brinca com a gente, Deus não brinca com a sua palavra, Deus é Deus de sim, sim e não, não. Então quando Ele fala, você pode descansar, não duvide da promessa, aleluia. Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, fazendo o que, irmão? Dando glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, se a gente começa a duvidar da promessa, a gente começa a murmurar. A gente começa a se entristecer. A gente fala, hoje eu não vou na igreja. Estou desanimado. Hoje eu não vou orar. Queria tanto que Deus me abençoasse. Mas Deus só abençoa os outros, não abençoa eu. Eu ia até orar. Eu ia até fazer isso. Eu ia até fazer aquilo, mas não vou fazer. Não duvide da promessa. Vai dando glória a Deus, aleluia. Vai dando glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. Você não está entendendo? Glória a Deus. Você está, meu irmão amado, desanimado? Glória a Deus. Você está triste? Glória a Deus. A palavra de Deus diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. É fácil, irmão? Não. Principalmente quando você está meio ali atribulado. Quando você está meio atribulado, aí é um teste. Esses dias eu levantei, e eu sempre preparo o café da Carolina, e eu levantei um pouquinho atrasado, e não tinha café, eu fui fazer café, aí pus lá aquele coadorzinho, aquele papelzinho, filtro lá, né, do papel, coloquei o pó, quando eu vou virar água, aquele abençoado daquele filtro virou assim, ó, e o pó desceu misturado com a água. Eu falei, misericórdia, Jesus, esse é um teste da minha fé. Bendito papel, foi dobrar justo agora, né? Aí tirei tudo, falei, não vou murmurar, tirei tudo, zero, outro papel, né? Outro tudo de novo, só porque eu estava atrasado. Se eu tivesse adiantado, não acontecia isso. Aí, glória a Deus, né? Glória a Deus, mas é assim, irmãos, às vezes acontecem as coisas, e você é testado, mas a palavra de Deus diz, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Agora mesmo nós estávamos vindo para o culto ali, o rapaz demorou numa manobra, eu tive que esperar. Falei, podia ter dado lugar para mim, nós passávamos os dois, mas veio no meio da rua, esperei um pouquinho, aí entrei, aí fui mais para frente. Aconteceu outra coisa que atrasou mais um pouquinho, mas coisa de segundos. Quando eu estou descendo lá no comecinho da Camila Haddad, ali o motoqueiro vira na primeira travessa sem olhar, assim, com tudo. 2 motoqueiros assim, com tudo. Se eu tivesse um pouquinho mais para frente, irmão, podia ter dado um acidente. Aí Deus já sabia, né? Deus já sabia, Deus já está sabendo de tudo, irmão. Então a gente tem que dar glória a Deus. Aconteceu isso, glória a Deus. Aconteceu aquilo, glória. É um desafio. Muitas vezes a gente fica ali, meu Deus do céu.
Não está sabendo? Dá glória a Deus. Não seja enfraquecido na fé. Dê glórias a Deus. Aleluia. Outra lição. Ele continuou esperando. Aleluia. Abraão permaneceu esperando. Verso 21. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Abraão tinha certezas absolutas. Você tem que ter certezas absolutas na tua vida. Certezas absolutas. Qual é a primeira certeza? Quando Deus promete, Ele cumpre. E não existe nada que Ele não possa fazer. Aleluia! Abraão tinha essas duas certezas. Quando Deus promete, Ele cumpre. E não existe nada que Deus não possa fazer. É isso que está dizendo aqui. Ele estava certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Aleluia! Deus falou, Ele cumpre. Aleluia! Deus falou, Ele faz. Deus prometeu, vai acontecer. Aleluia! Não importa. Mas isso aqui é tão difícil. Não importa, irmão. A dificuldade está na nossa mente. A dificuldade está na natureza do ser humano. Deus não sabe o que é dificuldade. Deus não sabe o que é dificuldade, irmão. Aprenda isso. Quando o povo de Israel estava lá no deserto, o povo começou a murmurar, porque eles queriam comer carne, e eles começaram a dizer, nossa alma tem fastio do maná, nós não aguentamos ver maná, nós queremos comer carne, e Deus ouve aquela murmuração, e Moisés vai ali interceder pelo povo, e Deus disse, olha Moisés, diga ao povo que eu vou dar carne para esse povo comer, não um dia, nem 2 dias, nem uma semana, mas um mês inteiro eu vou dar carne para esse povo comer, eles vão comer carne até a carne sair pelo nariz. Moisés, você crê que era um homem de Deus? Você crê que Moisés era um homem de fé? Nessa hora Moisés duvidou. Moisés falou, 1 mês inteiro, Senhor? 600 mil homens de pé é o número do povo no meio do qual eu estou, no meio do deserto. Aonde é que o Senhor vai arrumar animais para que esse povo possa satisfazer o seu desejo? Por acaso o Senhor vai permitir que todos os animais da terra sejam mortos? Olha a fé de Moisés. Por acaso o Senhor vai permitir que todos os animais da terra sejam mortos para dar para esse povo? E será que se isso acontecer, ainda vai ser o bastante? Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Moisés, o meu braço encurtou, a minha mão encolheu, agora tu vais ver se a minha palavra vai se cumprir ou não. Deus está dizendo para Moisés, Moisés, você está achando difícil? Você está achando difícil, Moisés? Você acha que tem alguma coisa difícil para mim, Moisés? Você acha que tem alguma coisa impossível para mim, Moisés? Moisés, você precisa me conhecer, Moisés. Irmãos, quantas vezes Deus está olhando para mim e para você e está falando, meu filho, você não me conhece. Você está achando isso difícil para mim? Você está achando isso impossível para mim? Você não me conhece, aleluia. Você ainda não me conhece, aleluia. Você não me conhece, está achando que existe dificuldade para Deus. A palavra de Deus diz, não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Deus não sabe o que é impossível, Deus não sabe o que é dificuldade, irmão. Aquilo que Ele quer, Ele faz. A palavra de Deus diz que tudo que Deus quis, Ele fez. Tudo que Deus quis, Ele fez. Meu irmão, não tem dificuldade, não tem impossível para Deus, aleluia. Ele move céus e terra, aleluia. Ele faz o que Ele quer, Ele apaga a força do fogo, Ele faz o que Ele quer, irmão. Ele manda o mar abrir, Ele manda o sol parar, Ele manda o sol retroceder, Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas o inimigo está debaixo dos pés do Senhor Jesus, meu irmão. Jesus declara em Mateus 28, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Irmão, você acha que Jesus está mentindo? Você acha que Jesus tem que ficar medindo força com o diabo, com os demônios? Você acha que Jesus tem que ficar lá, nossa, vou fazer uma força para abençoar meu servo? Não, meu irmão. Meu irmão. Ele abre a boca dele, ele libera uma palavra, aleluia. Ele está sentado no trono, reinando, aleluia.
Ele não precisa fazer uma força, ele não precisa fazer, não, irmão, ele libera uma palavra e acontece, aleluia. A gente precisa ter a fé do centurião, basta uma palavra tua, Senhor. Eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, se eu digo a esse vai, ele vai, se eu digo aquele ele vem, se eu digo isso ao meu servo fazer isso, ele o faz, aleluia. Deus é muito maior, aleluia, do que qualquer governante da terra, Deus é muito maior do que qualquer autoridade na terra, onde ele manda, aleluia, acontece, aleluia. Quando o diabo quis tocar em Jó, ele foi lá pedir permissão para Deus, não é assim não, irmão. Ele foi lá e sob a autoridade de Deus é que ele pôde fazer alguma coisa. Deus falou, você vai fazer isso e isso não. E o que ele fez? Aquilo que Deus deixou ele fazer, ele fez. Aquilo que Deus não deixou ele fazer, ele não fez não, irmão. Porque ele não manda no nariz dele não. O diabo não manda no nariz dele não. Ele está na rédea curta ali, ó. E muitas coisas acontecem por causa da nossa incredulidade. Por causa da rebeldia do nosso coração, como lá no Jardim do Éden, porque Deus não fez a gente ser um robô, não, porque Deus não privou a gente de escolha, porque Deus não privou a gente de raciocínio, porque Deus não privou a gente de decisões na nossa vida, não. A palavra de Deus diz que Ele nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança, aleluia. Ele nos deu capacidade de escolha, Ele nos deu capacidade de decisão, aleluia. Mas, aleluia, uma coisa é certa, Ele não falha nas suas promessas. Essas são as lições de Abraão para nós, são as lições da fé de Abraão, aleluia. Você tem que ser uma pessoa que crê, você tem que ser uma pessoa que não enfraquece na fé, você tem que ser uma pessoa que permanece esperando, aleluia. Como Davi declara no Salmo 40, esperei pacientemente pelo Senhor, aleluia. Mas Ele se inclinou para mim, mas Ele ouviu o meu clamor, mas Ele me tirou de um charco de lodo, de um tremendal de lama, mas Ele firmou os meus pés sobre uma rocha, aleluia, mas Ele colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Essa não é a descrição de alguém que esperou em Deus e ficou decepcionado. Essa não é a descrição de alguém que esperou em Deus e foi frustrado. Essa não é a descrição de alguém que creu em Deus e não aconteceu. Essa é a descrição de quem venceu pela fé. Glória a Deus, aleluia. Essa é a fé bíblica, aleluia. Essa é a fé, meu irmão, que nos faz alcançar o sobrenatural. Essa é a fé que libera o impossível de Deus na nossa vida, aleluia. O meu justo viverá da fé, Deus declara na sua palavra. E nós possamos viver na fé de Abraão. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus, vamos orar. Pai santo e poderoso, aleluia. Nós precisamos aprender, ó Senhor. Nós precisamos aprender, Senhor, todos nós, ó Pai. Oh Deus santo e poderoso, aleluia. A andar, Senhor, nesta mesma fé de Abraão, aleluia. Uma fé, Senhor amado, tão forte, e o Senhor chama ele de pai da fé, aleluia. Senhor, o Senhor disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, aleluia. Todas as famílias da terra são abençoados com o crente Abraão, diz a palavra de Deus, aleluia, porque Abraão era crente, aleluia. Abraão não era duvidão, não era um homem de dúvida, Abraão não era um homem de cochear entre dois pensamentos, Abraão era um homem de certezas absolutas, aleluia. Abraão era um homem de uma fé inabalável, aleluia, de uma fé, aleluia, que não havia espaço na vida de Abraão para qualquer dúvida, aleluia. Mesmo quando Deus disse, Abraão, oferece Isaque para mim, ele obedeceu prontamente, ele não questionou, aleluia. Essa é a fé perfeita, uma fé que não titubeia, uma fé que não tem espaço para dúvida, uma fé que não tem lugar para o medo, aleluia, uma fé que não tem lugar, aleluia, para a indecisão, aleluia, uma fé que nos leva a obedecer, aleluia.
sem questionar, aleluia. Oh Deus, nós precisamos aprender, ó Senhor, nós precisamos aprender com Abraão, nós precisamos aprender com o centurião, aleluia, nós precisamos aprender, Senhor, aleluia. Senhor, nos ensina a andar nesta fé, Pai, nos ensina, Senhor, a andar, ó Pai, pela fé, nos ensina, Senhor, a viver pela fé, nos ensina, Senhor amado, a alcançar o sobrenatural pela fé, Senhor, nos ensina a alcançar promessas pela fé, nos ensina a viver promessas pela fé, Senhor, nos ensina, Senhor, a viver, ó Senhor, da maneira que te agrada, aleluia, e a maneira que te agrada é vida pela fé. Nos instrui, Pai, nos ajuda, Senhor, nos capacita, Senhor, aleluia. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu Santo Espírito, ó Pai. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Nos guarda, Pai. Nos livra de todo mal. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. Desde agora e para sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.